Amém, glória a Deus, aleluia. Sei que vocês sentaram e pode ficar sentado ainda, mas eu queria que a gente orasse mais uma vez. Gostaria de pedir que você estendesse realmente suas mãos para a minha vida, para a minha casa, para a minha família e orasse por nós. Que o Senhor esconda a gente na sombra do Onipotente. E aproveitando aqui também, eu sei que já oraram, mas eu quero orar mais uma vez pelos enfermos. Lá em casa passou uma ondinha de enfermidade, mas ela vai embora hoje, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos realmente. Papai, a tua palavra diz que o Senhor habita em meio dos louvores, papai. E nós cremos que a tua presença está aqui. Seja bem-vindo, Deus Pai, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Jesus. Que seja uma noite realmente da tua revelação, do teu poder, papai. Como a Rosângela disse, não por nós, papai, mas pelo que o Senhor é, por quem o Senhor é, ó Pai. Em nome de Jesus, manifesta aqui o teu poder, a tua glória, a tua unção, papai. E em nome de Jesus, me esconda, Jesus, as suas asas, ó Pai, porque nada sou, nada tenho, se não for da tua graça e da tua misericórdia, Jesus. Daquilo que o Senhor já pagou um alto preço pela minha vida. E eu reconheço quem o Senhor é, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus. Os meninos colocaram aqui o relógio, eu falei, pode pôr 5 minutos, que eu acabo. Não precisa pôr 40, Morana, que eu acabo 5 minutos. E eu até recebi uma palavra do Jap, confirmou no meu coração antes de estar aqui na frente, porque o Senhor estava falando comigo sobre coisas ordinárias, coisas cotidianas do dia. Eu falei, gente, mas depois da pastora Nil, pastora Nilva domingo, quinta, pastor Marinho domingo, eu vou lá com umas coisas ordinárias, né? Mas eu sei que no meio do ordinário, o Senhor também age no sobrenatural, né? O Senhor também faz, né? A gente tem que ter uma vida realmente dedicada ao Senhor, né? E não nos preparar para um momento só. E, gente, é muito difícil, eu não sei como o pastor faz para preparar a mensagem todo dia. É muito difícil. Mas eu sei que também vai fluindo, né, pastor? Vai fluindo no rio e o Senhor vai falando. Eu coloquei um tema, famílias fortes, igreja forte, sociedade sarada. E hoje é um dia muito especial para mim, gente. Quem não viu o meu Insta, a gente está fazendo 15 anos de casado hoje. E no mundo de hoje, 15 anos de casado já é bastante, né? E louvado seja Deus por isso. E eu profetizo muitos anos sobre a nossa vida. E essa música aí da bondade de Deus, eu tenho visto realmente a bondade de Deus sobre a minha vida. Eu falo que não é tempo ainda, às vezes, de contar algumas coisas para alguns jovens, alguns adolescentes. Eu falo que nem tempo de contar algumas coisas para a Manu ainda. E aí eu falei, eles colocaram a música lá. Sabe aquela, como que começa a música, amor? Aquela que eu gosto lá? Bênçãos que não tem fim, né? Cara, não fala nada de Deus, mas eu choro. Por quê? Porque a música fala das bênçãos que Deus deu. Para mim é Deus que deu a bênção, não é outra pessoa que dá a bênção, né? E eu me emociono com a música. Eles querem me ver chorar, eles colocam a música. Porque Deus tem dado muitas bênçãos mesmo. A gente tem que se lembrar todo dia de onde a gente foi tirado. E não para se martirizar de onde a gente foi tirado, ou para ficar remoendo culpa de onde a gente foi tirado, mas para se lembrar realmente da bondade e do poder de Deus, né? De onde a gente estava e de onde o Senhor nos resgatou. A gente vai começar aqui, né? A primeira Quinta Viva é hoje do mês de setembro. E no mês de setembro também começa o mês da primavera, né? Estamos entrando em um mês que é a mudança de estação. O tempo de sequidão vai embora e vem a época de chuvas. Tempos mais amenos, em nome de Jesus. Várias flores brotando. O vento muda, a noite e o dia passam a ser iguais. É o famoso equinócio, que o tempo ele parece ser o mesmo, tanto de dia quanto de noite, e isso muda no verão. E o que isso tem a ver com a nossa vida, né, Kelly? Que você tem falando isso, né, na igreja. Tem tudo a ver, porque tudo que o Senhor fez, fala. Tudo que o Senhor criou, transmite algo. Estamos no ano da frutificação e veremos muitos frutos. Em nome de Jesus, veremos muitos frutos. E para o judeu, além de tudo, é um ano de jubileu, onde as coisas são trazidas de volta. Então, se prepare para ter coisas restituídas na tua vida, se você permanecer com o coração fiel ao Senhor. Salmos 1:3 diz: Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá fruto no tempo certo. Esse é o tempo dos frutos e nós precisamos colher. Fruto do Espírito Santo,
os frutos que nós plantamos, né? Porque se nós prestamos atenções às estações passadas e prestamos atenção nas palavras transmitidas aqui de culto em culto, nós aprendemos a plantar e nós vamos colher os frutos. Na nossa casa, na criação dos nossos filhos, na sociedade, na igreja. E para colher os frutos é preciso ter ordem e alinhamento. Essa palavra, essas pregações assim, tem sido muito forte, essa questão de ordem, né? Porque a gente acha que está tudo certo. E quando a gente começa a andar de acordo com a palavra de Deus e vê que tem muita coisa para ser colocada em ordem, a gente toma uma consciência. E aí a gente tem duas escolhas, ou deixar ou colocar em ordem, para viver a colheita realmente do Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem. Em 1 Coríntios 14, 33, 40, diz assim: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. Aqui Paulo está falando especificamente para um culto lá em Coríntios, mas as instruções bíblicas, elas sempre são princípios. E neste caso de ordem, como já temos aprendido, é um princípio do Senhor. Colocar ordem nas nossas coisas, colocar ordem na nossa casa, nas emoções, nas finanças, na vida, em sociedade, na vida familiar. E desde o início Deus organizou as coisas. O que podia comer, o que não podia, desde lá de Adão e Eva. Como proceder, e tudo isso não é demonstração de controle, mas sim de amor. Porque quando nós ensinamos nossos filhos, né, ou alguém próximo, ou alguém mais novo, ou alguém no serviço, estamos ensinando alguma coisa, não é para controlar a pessoa. Né, Tia Maia? Você não ensina na escola as crianças para controlar, quero controlá-las, que você aprende a falar como eu falo. Não. Nós ensinamos nossos filhos e as pessoas que precisam de aprender algo que nós temos, por amor, para falar, você precisa aprender isso para que você cresça, você precisa aprender isso para que você desenvolva. E é isso que o Senhor faz, Ele tem uma demonstração de amor e não de controle quando Ele coloca essas ordens e princípios na nossa vida. Nossa forma de viver em família não deve se basear em nossas intenções, em nossas vontades, nos nossos desejos carnais, ou sugestões do Instagram, ou sugestões de pessoas que a gente não conhece, ou da sociedade que vivemos hoje. Precisamos da direção de Deus, para assim fazer uma família forte, ter filhos fortes, igrejas fortes e uma sociedade sarada. Precisamos de direção de Deus, da base da sua palavra e da inspiração do seu Espírito Santo. O Senhor deve estar posicionado no lugar certo para que a frutificação também seja certa. Primeira coisa que o pastor falou quando ele estava falando lá de ordem, de quem era o primeiro. E o primeiro tem que ser Deus. Muitas vezes colocamos coisas neste lugar, ou até mesmo afazeres, e estamos achando que estão fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo um curso que chama Experiência do Lar, que eu sempre quis fazer, e você compra o livro, lá na capa dele está o quê? Um prato, talher, você fala assim, eu vou aprender a colocar uma mesa bonita, eu vou aprender a dobrar as coisinhas bonitas, a casa ficar cheirosa, ficar limpa, né? Você vai achando que vai fazer essas coisas. Mas, na verdade, o curso é toda questão de alma, de conserto, de vida com Deus. E aí começa a prioridade. O que é a prioridade? O Senhor. Colocar Deus no lugar certo, colocar Deus nas nossas decisões, buscar e esperar no Senhor as decisões para todas as coisas. E muitas vezes eu coloco as coisas, falo, não, eu estou fazendo para Deus aqui arrumar a minha casa. E aí eu vou arrumando a minha casa, não, eu estou fazendo para Deus, porque santifico, né? A pastora Carla pregou aqui e realmente santifica. Mas é realmente colocado para Deus, e não porque inclusive eu falei isso no curso, eu gosto de limpar a casa, para mim é fácil, mas aí quando eu vou dar uma instrução para os meus filhos, ou quando eu vou fazer uma coisa, eu saio gritando, eu saio berrando, eu não faço com bondade, ou eu faço de qualquer jeito falar com as pessoas. Eu não estou colocando Deus em primeiro lugar, porque se Ele estiver em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas, e eu vou ter bondade no meu modo de falar, eu vou ter a atitude certa na hora de cuidar, eu vou ter a instrução certa para falar e da maneira certa. Muitas vezes, aqui eu falei, Deus tem falado muito comigo na palavra obediência, que se completa, que tem que ser completa com alegria imediata. Eu falo isso para as crianças, eles estão em desenvolvimento disso ainda, porque a obediência ela é isso, ela é completa, imediata e com alegria. Aí você tem que fazer assim ainda, sorrindo. E é difícil obedecer.
várias vezes eu vou instruir eles não obedecem, eu vou lá falar de novo e às vezes tem que disciplinar. E depois o Espírito Santo fala comigo, difícil, né? Interessante. É interessante. E às vezes é obediência. Às vezes o Senhor te mandou fazer algo em casa, algo para o marido, algo para a esposa, algo para o amigo, algo para a mãe, para o pai, ou lá na escola, dá uma palavra a alguém, um abraço a alguém e a gente não obedece. E isso é porque a gente não tem cumprido um princípio que está em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a ordem. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente falou até na célula onde que entrou nesse texto, a gente separou lá com as meninas, estava falando só com as meninas, que se a gente aprendesse a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, essa palavra, busca o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É intimidade com o Senhor, é a leitura da palavra, é a busca pelo Espírito Santo, é falar, Senhor, o que a tua palavra diz sobre as leis, o que tua palavra diz sobre o amor, o que tua palavra diz sobre a educação de filhos, o que tua palavra diz sobre casamento, o que tua palavra diz sobre o relacionamento de pai e mãe, e assim por diante, tantas coisas que o Espírito Santo pode colocar aí no teu coração, a palavra de Deus tem resposta. E se a gente colocar isso em primeiro lugar, que é o reino de Deus, trazer o reino de Deus para essa terra, as demais coisas serão acrescentadas. Tudo a gente tem feito, menos isso. Ontem a gente falou sobre isso, que a gente busca o eu, o dinheiro, a fama, a visibilidade, o que a gente quer comer e satisfazer, as nossas vontades, as nossas paixões do mundo, o nosso corpo e Deus, aonde Ele tem ficado. Se fizer uma listagem sincera no teu coração, às vezes Deus não está no primeiro lugar, né? Às vezes está os afazeres, as outras coisas, e a busca realmente pelo Senhor e pelas coisas do reino, em terceiro, quarto, até o último plano. Confesso a vocês que tem semana que eu falo, Jesus, eu falei, oi Deus, boa noite Deus, e só fui atrás das minhas coisas. E assim a gente não vai ver as outras coisas sendo acrescentadas, mas quando a gente busca o Senhor de verdade, fala, não Senhor, a primeira coisa que eu vou fazer ao abrir meus olhos, vai ser buscar o Senhor, de todo o meu coração, que seja 5 minutos, a gente está falando aqui, gente, de horas. Nós estamos falando de tempo adequado ao seu tempo, porque Deus fez o tempo perfeito. Deus deu 24 horas para todo mundo. E Ele achou isso perfeito. Então, a gente tem tempo de fazer isso. É questão de organização. Né? E você pode ser, na primeira semana, 5 minutos, aí você melhora, vou para 10 minutos, vou para meia hora, mas ter esse tempo com o Senhor. Antes de qualquer coisa, Ele é. Mas estamos tratando Deus ainda como a paternidade terrena. A Trindade como a cultura terrena de troca. Onde a gente conversando, célula é uma bênção, né, pastor? Vem insights pra caramba na célula. E a minha, ela é, assim, é divertida, a minha. E a gente estava comentando sobre isso e na hora me veio essa questão, que a gente trata as coisas de Deus como assim, ó, se Deus fizer, eu vou lá e faço. Se Deus me der isso, daí eu vou... aí eu vou orar, nossa, daí eu vou jejuar, nossa, daí eu vou ser mais frequente na igreja. A gente fica à base de troca. E eu falei assim, cara, tem muito a ver com a paternidade terrena nossa. Por quê? Eu às vezes faço isso com as crianças. Eu sei que é errado, mas a gente tem hora que não dá conta de acertar, né? Que é o quê? Fala assim, ó, vai tomar banho que você come aquele bendito de chocolate. Vai fazer aquilo que eu arrumar teu quarto que você assiste TV. Tudo a gente faz à base de troca. Em vez de ensinar a obediência, a gente está ensinando a troca. E aí a gente leva isso para o relacionamento com Deus. De achar que Deus tem que nos dar algo para a gente fazer algo. Só que Ele já deu tudo. Ele deu o Filho dEle. Ele deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. O Filho dEle. Para não ser mais o Filho primogênito, né, unigênito, mas agora compartilhar dessa vida com a gente aqui na Terra. Então Ele já deu tudo. Ele é. Precisamos parar, a começar de mim, de trocar a nossa cultura terrena pela cultura do céu, que é totalmente diferente. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a base e o centro de todas as coisas. É Ele que tem que ser. Precisamos entender o lugar que Deus deveria ocupar em nossa vida, como indivíduos e também na nossa família. Ele é. Amém? E se o pastor me der a liberdade,
eu gostaria de pedir que a gente fizesse uma roda agora, como a gente faz o Profetizando, para a gente orar, porque eu acredito que a palavra de Deus fala, quem traz convencimento é o Espírito Santo. E o pastor pregou domingo sobre as flechas. Eu acredito que a gente tem que aprender a lançar essas flechas. Elas são lançadas hoje. A gente não tem aqui um arco de verdade na mão e as flechas. Mas nós temos o poder de Deus da oração. As nossas flechas hoje é o poder da oração. E nós temos que lançar as nossas flechas de ir, de acreditar, de praticar a palavra, de perseverar, de permanecer, sabendo que esse é o nosso lugar, que esse é o lugar do reino de Deus na nossa vida, de buscar o Senhor em primeiro lugar, porque Ele ainda se pode achar. E se Ele ainda se pode achar, é porque um dia Ele não vai ser achado. E onde a gente estará? Num lugar em que a gente achou Deus, estamos com Ele? Ou num lugar que a gente esqueceu de buscar Ele em primeiro lugar e ficamos só vivendo das paixões do mundo? Não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Deus quer uma vida entregue. E lembre, o melhor é viver com o Senhor. Não existe nada melhor do que viver com o Senhor. E na dependência desse amor, desfrutar do que Ele tem para dar. As lutas, as dificuldades, a gente vai continuar passando, mas é tão bom ter um Deus que dá paz e que coloca as coisas em ordem e que nos mostra o caminho aonde seguir para sair, às vezes, dessa luta, sair, às vezes, dessa preocupação, sair, às vezes, dessa dificuldade, dessa doença, de alguma tribulação que você está passando. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele não tem outro lugar. Então eu gostaria se o louvor pudesse tocar aquela música Clamo Jesus, dá, pessoal? Por favor, pastor. E a gente puder fazer essa roda que normalmente a gente faz no Profetizando. Estou sendo meio ousada, né, pastor? Perdão. Jesus. Você pode ficar de mãos soltas, porque a gente vai lançar as flechas. A gente vai ter que orar com vontade, com ousadia, e tá calor. Eu queria primeiro que o louvor, ele vai tocar essa adoração, que na verdade é uma oração, né? É uma oração. E que você possa fazer essa oração, mas começar já a ser sincera no seu coração. Começar realmente, Espírito Santo, me mostra quais as flechas que eu tenho que lançar. Senhor, para a gente ter uma sociedade sarada, uma igreja forte, a nossa família forte, aonde que eu tenho que começar a lançar as minhas flechas? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Porque às vezes a gente acha que é o nosso vizinho, às vezes a gente acha que é o nosso pastor, às vezes a gente acha que quem tem que mudar é o líder de célula, às vezes a gente acha que quem tem que mudar é o pai e a mãe, e na verdade quem tem que mudar somos nós mesmos. O nosso coração, o nosso olhar, aquilo como que a gente deve agir.